a comissão dos 12 e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidade. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. E em qualquer casa que entrades, ficais ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo vós dali, sacudis o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes, ouvindo todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitará dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isso, a multidão o seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12 discípulos, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhe e ache que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe diz: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixinhos, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazeis assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos para pôr diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. A confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo ele, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, segue-me. Segue-me. A si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que todos aqui que estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele.
E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvis. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O menino endemoniado. E aconteceu no dia seguinte que, descendo ele do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e despedaça até espumar e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando via chegando o demônio, o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam estas palavras, que lhe era encoberta para que a não compreendesse, e temia interrogá-la acerca dessa palavra. Quem é o maior? E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo os pensamentos de seus corações, tomou o menino e pôs junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando os dias para a sua unção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O samaritano não recebe a Jesus e mandou o mensageiro adiante de si. Indo eles entrando numa aldeia de samaritano para ali prepararem pousada, mas não receberam, porque seus aspectos eram como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quereis que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis o que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Condições para os discípulos. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguei-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondendo: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixais os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outros: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém.